Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse comentário, estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o sétimo dia do Deus que não muda. Nós vamos falar sobre o sábado bíblico à luz dos acontecimentos atuais. Você já pode ter visto, se não viu, você pode verificar aqui neste canal que existe um comentário bíblico, um vídeo que se chama A Obra do Engano, do sábado para o domingo, onde nós falamos do sábado bíblico à luz da história. Mas hoje nós vamos falar do sábado bíblico à luz de acontecimentos atuais. E vamos estudar também os textos de nossa Bíblia. Então eu peço que você abra a sua Bíblia agora em Malaquias, capítulo 3, verso 6, e nós vamos fazer uma breve oração, pedindo a bênção do Senhor para lermos o verso bíblico. Feche seus olhos. Abra primeiramente a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 6 e o verso 3. E agora feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai de amor que estás no céu, me inspira agora, Senhor, para falar sobre a tua verdade, sobre o sábado bíblico, o sétimo dia, à luz dos acontecimentos atuais. E ilumina a mente e o coração dessas pessoas que vão ouvir esse comentário, este estudo bíblico, para que elas possam entender com a mente, aceitar com o coração e estarem preparadas, Senhor, para todos os acontecimentos que ocorrerão, bem como para a sua volta. Te pedimos humildemente, pelos méritos de Jesus Salvador. Amém. Então, em Malaquias, capítulo 3, no verso 6, já estou aqui com a minha Bíblia aberta, diz assim: Em verdade, eu, Yahweh, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Então, eu me pergunto, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas neste mundo, que estão neste mundo, elas vendo não veem, como a Bíblia diz, ou não enxergam, ou não têm óculos para perceber essa mudança. E muitos vão vivendo a vida sem se atentar para essa mudança. Para isso, o Criador, ele tem um povo que é incumbido de fazer essa missão aqui na Terra. Então, por que acontece essa cegueira toda? Por que acontece esse engano, essa ignorância toda com relação à palavra de Deus? E essa desobediência e esse esquecimento do sábado de Deus, do santo mandamento. Então, nós encontramos a resposta em Isaías 14, versos 12 a 15, que nos mostra no conflito como houve a queda de Satanás para este mundo, e este mundo se tornou usurpado, e ao invés do governo ser do Criador deste mundo, passou a ser deste anjo caído. Então, Isaías 14, versos 12 a 15, nos diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, aqui nós sabemos que Satanás está com sua morte certa. Logo ele morrerá. Mas, enquanto isso, ele vem enganando as pessoas neste mundo, usurpado por ele. Em Isaías 8:20, nós temos o verso que nos diz assim: A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Então, este verso é muito importante para entendermos a importância da lei, junto com a fé. Deus tem uma lei e ele pede que nós aguardemos, que nós a honremos e que nós testemunhemos com relação a esta lei. Um dia desses eu conversei com uma pastora, eu entrei em contato com ela e perguntei se ela não tinha interesse, porque eu achei ela uma pessoa sincera, se ela não tinha interesse em fazer uma pregação dizendo a relação entre a lei e a fé. E ela me respondeu educadamente que não, com este tema não tinha interesse. Então, nós nos cumprimentamos educadamente e, infelizmente, essa foi a resposta dela. Eu sigo o meu caminho, mas
eu fiz a minha parte. Mas as pessoas nascem e crescem na ignorância da lei e muitos não atentam quanto a isso, acham que não há necessidade. Mas a Bíblia é muito clara, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. No Novo Testamento, vamos ler primeiro mais um verso de Isaías, que nos diz assim, Isaías 8, versos 12 e 13, nos diz assim, no meio de todo o contexto do Senhor tratando com esse homem, este profeta Isaías, e ali você pode ver os detalhes, né, no capítulo 8 desse contexto, mas ele diz assim, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então o Senhor está dizendo bem claro para Isaías e diz para nós hoje, não vá com a maioria, não creia na maioria. E isso, Isaías, eles estavam no povo professo de Deus, ali no Antigo Testamento. Mas o Senhor fala de maneira geral e fala para nós hoje também. Não confie no bando, não confie na maioria, não seja como todo mundo. Confie no Senhor, o Criador do universo. A Ele tema e a Ele se assombres e não aos outros. Mas muitos vão perder a salvação e a vida eterna por essa questão de se preocupar com os outros e não com o Senhor. Então, se queremos no Novo Testamento ouvir essa mensagem, então podemos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 14, versos 12 a 17. E vamos ler agora. Nos diz assim, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, meus queridos, nós precisamos, aquele que se converte a Deus e se santifica, tem o Espírito Santo e é capaz de entender as coisas de Deus e aceitar que o Senhor nosso Deus não muda. E a lei de Deus, a lei moral de Êxodo 20, de 1 a 17, ela continua em vigor até hoje, porque ela nunca mudou. O Senhor nunca autorizou essa mudança. E eu venho aqui hoje conversar com vocês sobre um lindo testemunho desse jovem que morreu dos Estados Unidos, né? O Charles Kirk, e que morreu, e eu venho prestar essa singela homenagem, não para ele, que ele não pode ver agora, está na morte, está inconsciente, mas comentar com vocês sobre a forma linda como ele pregou o sábado. Ele pregou o sábado dizendo aquilo que o sábado fez na vida dele, que trouxe restauração emocional, que trouxe restauração familiar, trouxe tempo de qualidade com a família, curou do estresse, da correria do dia a dia. Ele disse que passava momentos maravilhosos no sábado e isso restaurou a vida dele, restaurou a saúde dele, restaurou a família, o convívio familiar dele. E ele disse que um mandamento guardado, o sábado de Deus, facilita guardar todos os outros 9. Ele até citou exemplo: se você está guardando o sábado, você não está, ele como homem, não está, como se chama? Cobiçando a esposa de outro, não está pensando em fazer o mal, em roubos, em coisas ruins. Enfim, ele disse que se você está dedicando o tempo para guardar o sábado, você está com muito mais facilidade para guardar os outros 9 mandamentos. E da importância do sábado, porque está na lei de Deus, foi colocado nos 10 mandamentos. E isso foi muito lindo, a forma como ele disse que o sábado fez na vida dele, não impondo como obrigação, mas dizendo que eram as melhores 24 horas da vida dele, que ele abria o celular, tinha
300, 600 mensagens, mas eram as melhores 24 horas da vida dele. Então ele pregou de uma maneira singela e infelizmente ele foi morto. E eu venho também aqui comparar um outro discurso que eu vi do Leão XIV, e eu vi toda essa sutileza do discurso de Leão XIV. Pela primeira vez ele enfatizou, né, na Semana Santa, falando do sábado de descanso. É uma semana pagã, nós sabemos, é adotada pelo catolicismo e introduzida dentro do cristianismo, mas é uma semana pagã de adoração a Ishtar, a deusa da fertilidade. Não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, que é a libertação do povo de Deus no passado, que é a libertação através de Jesus Cristo, da ressurreição. Mas aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, ele é um com o Pai. Ele criou o mundo sendo um com o Pai. Ele sempre foi um com o Pai. Então jamais ele mudaria a lei de Deus, como foi feito no catolicismo. Então, a ressurreição dele é a ressurreição, é parte do plano de salvação, mas não é motivo suficiente, nem jamais houve a permissão do Pai e nem o consentimento do Filho para que se mudasse a lei de Deus, como foi feito no catolicismo. E o Leão XIV fez um discurso muito sutil, no qual ele ressaltou várias vezes o sábado santo, o sábado de descanso, dessa semana pagã introduzida pelo catolicismo no cristianismo, e ele disse que Jesus desceu à mansão dos mortos naquele sábado para dar consciência aos perdidos. Para dar consciência aos perdidos. Isso também é muito grave, é um engano, porque nós sabemos pela Bíblia que os mortos não têm consciência nenhuma, que os mortos não sabem coisa nenhuma. Eu não sei se ele deixou subentendido ou se ele realmente assume essa postura de que Jesus desceu ali para dar consciência aos perdidos, mas ele falou bastante do sábado, do descanso, falou bastante da criação, mas com essa sutileza, né? Esse foi o discurso que eu ouvi dele no Vatican News. Eu posso colocar o link aqui, porque eu não gosto de falar sem deixar informações. Alguns podem ter ouvido outros discursos dele. Eu ouvi um testemunho, não fui conferir, que ele fez um discurso dizendo que chamando o sábado de sábado dos judeus. Não sei se isso é fato, mas nós sabemos que o sábado, e a Bíblia nos mostra que o sábado bíblico não é dos judeus, é para todos. O povo hebreu, que é o povo de Deus, professo do Antigo Testamento, de Abraão, eles deveriam ser luz para as outras nações, mas eles não foram, perderam a salvação, e hoje existe o povo professo de Deus que guarda os mandamentos, que tem essa missão de incumbir, e dentro desse povo existe um remanescente que será salvo, porque existe o joio e o trigo dentro desse povo também, professo de Deus hoje, que guarda os mandamentos de Deus hoje. Então, nós sabemos que o remanescente será salvo, e esse remanescente haverá de pregar, todo esse povo professo de Deus haverá de pregar. Então, eu comento aqui, baseado nesses acontecimentos, como foi bonita a forma como esse jovem pregou o sábado de Deus de todo o coração. Não estou aqui para julgar ninguém. E como foi sutil a forma como Leão XIV fez um discurso muito bonito, por sinal, muito bem preparado, muito bem elaborado, mas disse que Jesus desceu à mansão dos mortos para conscientizar os perdidos. E essa questão de falar que o sábado é dos judeus, não sei também, mas enfim, é muito estranho tudo isso. A gente vê claramente tudo se cumprindo, né? A agenda satânica, né? O decreto que irá promover o domingo como dia de repouso, tudo isso que a Bíblia nos esclarece através das profecias de Daniel e Apocalipse, né? A implantação da marca de Satanás, que obrigará a todos a guardarem um dia, né? Que não o dia verdadeiro. Tudo isso está se cumprindo, tudo isso está se desenrolando diante de nossos olhos. Esse discurso sutil e do Leão XIV falando essas coisas, né, nessa semana, enfatizando a semana pagã adotada pelo catolicismo. Enfim, além de todos os enganos do catolicismo que enganam aí muitas pessoas, nós sabemos que haverá o clímax, né, o selamento
que haverá tudo isso, que antes o Senhor nosso Deus dará os sinais descritos na Bíblia, no livro de Apocalipse, nós já falamos aqui nesse canal, e todos terão que tomar uma decisão consciente, todos os que estiverem vivos. Os que morrerem serão julgados pelas suas obras, portanto, eu faço o apelo para você hoje. Se você está ouvindo esse comentário, entendendo essas verdades, percebendo as coisas acontecendo debaixo dos nossos olhos, no dia que se chama hoje, que você entregue o seu coração a Deus e que você viva os seus mandamentos, usufrua desses seus mandamentos, porque eles foram feitos para o bem meu e seu, para que nós possamos nos santificar, para que nós possamos nos aproximar do Senhor, para que Ele possa efetuar no meu e no seu coração todas as mudanças de caráter necessárias para nos habilitar para o céu. Nós sabemos, e você pode conferir, todas as promessas do livro do Apocalipse, as promessas da eternidade. A promessa da eternidade é para o vencedor, sempre para o vencedor. Então nós temos um mal e o pecado a vencer dentro de nós, e o conhecimento da verdade, com a nossa disposição de aceitar a obra de Cristo dentro de nós, Ele fazendo todas as transformações necessárias, Ele nos santificando, a nossa natureza cristã crescendo dentro de nós e a nossa natureza pecaminosa diminuindo, Cristo fazendo tudo isso em nós, através do Espírito Santo, e o Pai também no mistério da divindade, que será mais esclarecido, que teremos um vislumbre dele melhor na eternidade. A nós aqui nos cabe aceitar o que está escrito na palavra. Então fica este apelo para que você aceite ao Senhor hoje e viva em comunhão com Ele hoje, olhando para Ele e sendo transformado através do poder dele e do consentimento de sua vontade. Este é o meu apelo para mim e para você no dia que se chama hoje. Então, que Deus te abençoe. Até um próximo comentário, pela graça, a misericórdia e o grande amor de nosso Deus.